Olá, meninos e meninas do terceiro ano. Estamos hoje em mais uma aula de história no programa Educa TV Lavras. A semana passada, vocês se lembram que nós falamos sobre as profissões, sobre os tipos de trabalho. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho urbano e o trabalho rural. O que seria então, vamos parar um pouquinho para pensar, o que seria o trabalho urbano e o trabalho rural? Vocês estão lembrados que o município, ele é composto de uma zona urbana e uma zona rural, ou seja, a cidade e o campo, juntos eles compõem um município. E hoje nós vamos ver algumas profissões que são da zona urbana, da região das cidades, e algumas profissões que são do campo, algumas profissões que são da zona rural. Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta. Pensem em quais profissões vocês encontram na cidade. E pensem em quais profissões vocês já viram que existem no campo, na roça, na zona rural. Pensaram? Então vamos ver se a gente está no caminho certo. Nós vamos trabalhar então em história hoje o trabalho na zona urbana e o trabalho rural. Há pessoas que moram na cidade e outras que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam as comunidades rurais, a comunidade rural. Tanto na comunidade urbana como nas comunidades rurais, as pessoas trabalham. Na comunidade urbana, há muitas coisas em comum. Por exemplo, alguns serviços como eletricidade, água e esgoto tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Então agora nós vamos ver as profissões e os trabalhos urbanos, ou seja, na cidade. Nós podemos ver aqui um trabalho com uma indústria de fabricação de alguns eletrônicos. Essas indústrias, elas estão nos grandes centros. Olha só também, podemos ver a profissão aí de um engenheiro de automação. Nós temos também a profissão dos vendedores, né? Nesse caso, uma banca de verduras, né? Um verdurão. Nós temos também uma padaria ou mercearia. Nós temos também os trabalhos nas grandes indústrias, né? Na maioria usando grandes máquinas. A indústria automotiva também, que em algumas cidades nós temos as indústrias que fabricam os automóveis. Essas indústrias, elas empregam muitas pessoas, então elas geram muitos empregos e também muita renda. Nós temos a indústria da construção civil, que são as construções, as grandes construções de prédios, de apartamento, de grandes lojas e magazines. Os profissionais dessa área são os pedreiros, os pintores, os encanadores, eletricistas e as indústrias em geral que nós podemos ver nas cidades. Alguns tipos de trabalho urbano nós podemos citar os advogados, os engenheiros, os médicos, os professores, as médicas também. Na cidade nós temos os grandes hospitais, né, onde tem uma equipe de funcionários, médicos, enfermeiros, ortopedistas, maqueiros, motoristas de ambulância. Todos esses trabalhos acontecem na zona urbana.
Os professores também são profissionais característicos da cidade, mas depois nós vamos estar vendo mais à frente que existem profissões que são comuns, tanto na cidade quanto na zona rural. O professor é um exemplo disso. O professor é um profissional que trabalha tanto na cidade como na zona rural, porque nós temos inclusive as escolas da zona rural, as escolas que funcionam no campo. Nós temos também aqui grandes supermercados, que são tipos de trabalho das cidades, onde empregam muitas pessoas. A segurança, ela é comum, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Os policiais, bombeiros e policiais civis, eles atendem tanto na zona urbana quanto na zona rural. Aqui nós temos diversas profissões, marceneiros, nós temos diaristas, jardineiros, pintores, que também são comuns na zona urbana. O trabalho na zona rural. Agora vocês vão olhar para mim e pensar uma coisa, professora, será que tem muita diferença entre o trabalho na cidade e o trabalho no campo? Existe diferença sim, mas também existem muitas semelhanças. Como a professora já falou, existem trabalhos que a gente diz que é da zona urbana, é da cidade, mas que ao mesmo tempo esse trabalho pode acontecer na zona rural, como é o caso que eu citei da professora. Mas nós podemos ver também que o médico é um profissional que atua na cidade, mas existe também na zona rural atendimento médico. Nós temos, por exemplo, na nossa cidade, PSF na zona rural, onde existe um médico, uma enfermeira. Então, existem profissões que são comuns, tanto na zona urbana quanto na zona rural. E agora, vocês vão conhecer os trabalhadores da zona rural e verão que da mesma forma que acontece o trabalhador da cidade pode ser ao mesmo tempo trabalhador da zona rural, vocês vão ver que na zona rural, os trabalhadores de lá, as profissões que existem lá, também pode ser profissão da cidade. Vamos conhecer então o trabalho da zona rural, o agricultor. O agricultor é aquela pessoa que cuida da terra, que planta, colhe e abastece a cidade com seus produtos. O que seria da cidade sem o trabalho do agricultor lá no campo? Será que nós teríamos na nossa mesa alface, feijão, arroz? Não, é um trabalho bastante importante. Então, o agricultor, lá no sítio, lá no campo, lá na roça, ele abastece a cidade, o supermercado, o verdurão, com os produtos que ele planta. Nós temos a profissão de tratorista. O tratorista é um moço que dirige um trator e esse trator prepara a terra para o plantio. Nós temos a profissão de veterinário. A profissão de veterinário, minha gente, é uma que vocês verão que ela é comum, tanto na zona rural como na zona urbana. Nós temos na cidade veterinários, com os pet shops, onde você leva seu animalzinho de estimação. E também na zona rural, nós temos os veterinários, porque na zona rural nós temos os animais também. Então existem os equinos, os suínos, os bovinos, que necessitam de um atendimento de um médico veterinário, para zelar pela saúde do animal e também para indicar alimentações corretas, a vacinação desses animais. A próxima, gente, é uma zootecnista, é uma profissional que cuida da produtividade dos animais, que cuida de tudo isso na fazenda
mas também é muito comum a zootecnista na cidade. A próxima agora é uma engenheira agrônoma. A engenheira agrônoma, ela cuida da produtividade da fazenda, da produtividade do campo. Então, como no campo a produção é em grande escala para abastecer a cidade, a engenheira agrônoma é uma profissional muito importante, porque é ela que define o tempo de colheita, qual é a colheita ideal para aquele lugar. Então, vocês estão conhecendo agora a engenheira agrônoma. E o vaqueiro, também conhecido como ele pode ser retireiro, ele pode ser um trabalhador braçal das fazendas e pode também cuidar do rebanho. São profissões, então, comuns na zona rural. Então, hoje, nós estamos vendo as profissões. Eu espero que vocês tenham gostado, mas eu vou deixar uma tarefa para vocês. Vocês vão fazer uma lista das profissões que existem na cidade e que existem no campo, assim como a professora Glória terminou de falar. E vocês vão circular quais as profissões que tem, tanto no campo quanto na cidade. Assim eu termino aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço.